pessoal, então boa noite então novamente, né? Vamos dar prosseguimento aqui no nosso módulo 2 de manutenção, que nós estamos tratando aqui sobre a segurança do trabalho nas atividades de manutenção, ok? Na última aula nós começamos a passar alguns vídeos, né? Alguns vídeos do material do telecurso, que fala especificamente sobre os temas desse módulo aqui, tá? Se eu não me engano, nós vimos 2 vídeos, não foi? Ou 3? Eu acho que a gente finalizou o terceiro, não finalizou? O terceiro foi os itens de prevenção. Uai, né? Viu o que eu tenho anotado, ó. Negócio da CIPA, acidente acontece por acaso, doenças ocupacionais, EPIs, CAT, riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos ambientais e o acidente de trajeto, que foi aquele que você explicou até depois. Essas partes, né, viu? Deixa eu só verificar aqui, então. Esse negócio que você explicou lá de acidente de trajeto, que nem eu, aqui tem o carro, tem que busca as pessoas para trabalhar, tem o ônibus. Se eu sofrer um acidente, então não é acidente de trabalho, não. Que eu vou na minha moto. É assim, como tudo na vida, né, vamos dizer assim, as tensões humanas elas são resolvidas ou amigavelmente ou judicialmente, você concorda? Para isso que existe a justiça. Né? As diferentes esferas de justiça existem para resolver conflitos entre as pessoas. Se os conflitos eles não são resolvidos, vamos dizer assim, amigavelmente entre as partes, aquilo ali, a justiça existe para isso. Né? E essas decisões, elas cabem à justiça. Se, por exemplo, você sofreu um acidente de trabalho, né, um acidente de trânsito, na sua moto, indo para o trabalho, e você pega, por exemplo, precisa pegar uma licença maior, precisa fazer um tratamento, ou vamos debater na madeira, você fica inválido para o trabalho, você precisa, você não pode mais trabalhar na sua função em virtude desse acidente. Você concorda que isso é um prejuízo muito grande para a sua vida? Provavelmente, você vai entrar na justiça, né, porque a empresa vai falar, opa, peraí, eu, empresa, não me responsabilizo pelo trajeto dele, porque eu já estou proporcionando o trajeto adequado aos meus colaboradores. Tá aqui, o ônibus sai no horário, ele tem a rota correta, ele passa na casa de todo mundo. Agora, se o colaborador quiser vir por meios próprios, ele pode vir, né, mas eu estou me isentando dessa responsabilidade, porque a minha parte eu estou fazendo. A empresa pode alegar isso, não é problema, não é absurdo a empresa alegar isso. Né? A gente tem que entender, pessoal, que assim, empresa não é ONG. Empresa não existe para dar emprego para as pessoas. Empresa ela existe para o emprego que uma empresa oferece à sociedade, vamos dizer assim, é recurso, é insumo, é necessário para aquela empresa prover lucro para os donos. Troca de favor, né? Não é a troca de favor, você está vendendo o produto que você tem, que a empresa precisa. O produto que você tem é tempo de vida, é mão de obra. Você tem ali um conhecimento agregado e um tempo, o seu tempo de vida que você está vendendo para a empresa em troca daquela remuneração. Né? É isso. As pessoas, às vezes, elas entendem que uma empresa é uma ONG que tem que paternizar todo mundo. Não é bem assim. E a justiça costuma entender também dessa forma em alguns aspectos. Tem toda essa questão que justiça trabalhista costuma ser muito para o lado do funcionário. Historicamente é assim mesmo. Né? Eu já ouvi muita gente de empresa falando assim, gente, mas a gente está certo, a gente está tudo certinho, quem estava errado era o colaborador. E vocês sabem que a gente mesmo já conversou aqui, o colaborador costuma fazer muita coisa errada em segurança do trabalho. A gente já observou aqui alguns exemplos. Mas mesmo assim, a justiça ainda condena a empresa a fazer alguma coisa em prol do trabalhador, como se fosse vamos dizer assim, um prêmio de consolação. Isso era quase que regra alguns anos atrás, algum tempo atrás. Depois dessa última reforma trabalhista que teve, mudaram algumas coisas, mas não mudou assim também da água para o vinho, não. Tá?
uma coisa que mudou é essa questão de processos trabalhistas. Se a parte do trabalhador perde, antes ela só perdia, ela não tinha a obrigação de indenizar a empresa. Hoje não existe mais aquela possibilidade do advogado da parte pedir, ele tem direito a 100, ele pede 1.000 para ganhar 200. Hoje não tem muito disso mais, porque se o juiz dá ganho de causa para a empresa, o trabalhador que perdeu tem que indenizar a empresa, ou pagando o advogado da empresa, de alguma forma assim. Isso é dessa última reforma trabalhista para cá. Tem os lados bons, tem os lados ruins dessa reforma, eu não vou entrar nesse mérito, isso aí vai de acordo com o entendimento de cada pessoa, né? Esse não é o nosso objetivo aqui. O que eu estou falando é que hoje as coisas não estão pesando só para um lado, elas pesam para os dois, né? Os argumentos de ambas as partes são ponderados nessa questão trabalhista. Então, voltando ao caso que você falou, eventualmente, se você sofreu um acidente na sua moto, indo ou voltando do trabalho, e você acionar a empresa na justiça, não vou dizer que é 100% certeza que você vai ganhar, não, porque a empresa pode alegar que fala, não, eu ofereço o transporte adequado, nunca houve acidente com o meu transporte, só que eu não vou amarrar o funcionário aqui também. Se ele quiser vir, vem por meus próprios, mas eu não me responsabilizo. A justiça pode dar ganho de causa para a empresa por conta disso, mas pode, não é regra. Tá? Isso vai depender da cabeça do juiz que estiver analisando isso aí. Bom, eu acredito que a gente viu. Quer fazer algum comentário para falar? Não, tô de boa, eu entendi. Entendeu? Então, assim, por que eu citei esse assunto? Porque eu já conheci um caso prático. Eu conheci uma empresa numa cidade que eu trabalhei aí, que ela foi acionada por um funcionário que se acidentou no trânsito. Não foi nem de moto, foi de carro. Só que a empresa ela disponibilizava ônibus que passava na frente da casa do funcionário. Então só que ele não gostava, porque o ônibus dá muita volta, aquela coisa toda. Ele começou a ir de carro, ele acidentou, machucou bastante lá, acionou a empresa e ele perdeu, a empresa ganhou, né? Isso foi depois dessa reforma, aí ele não pagou nada para a empresa, não. Mas ele foi condenado a pagar os pagamentos do advogado da empresa. Né? Tem um nome latino de sucumbência, não sei bem o que é, não. Mas ele teve um prejuízo por conta disso, além da lesão física lá por conta do acidente, o próprio prejuízo do acidente. Bom, aí, eu tinha esquecido de falar isso na hora lá, mas depois me veio a cabeça, eu mandei áudio para vocês lá. Bom, pessoal, eu acho que nós vimos 2 vídeos aqui. Eu vou passar o terceiro. Né? Se a gente já tiver visto semana passada, vocês me perdoem, aí vocês me falam que eu corto e a gente passa para o outro. Bom, mesmo esquema. Tá? A gente vai assistindo isso aqui, são vídeos curtinhos, né, de 13, 15 minutos. Tem muita informação relevante aqui, né, que é conhecimento que a gente tem que levar para a vida nos nossos ambientes de trabalho. Não é só para o curso, é para a vida mesmo. Então, à medida que a gente for ouvindo, né, a gente for vendo o vídeo, vão fazendo algumas anotações, peguem alguns pontos principais, um tópico principal ali que você achou relevante, vai fazendo alguma anotação, tá? Primeiro, para solidificar o conhecimento, e segundo, para depois a gente fazer uma atividade aí, um resumo, uma atividade avaliativa para lançar alguns pontos aí para vocês também. Tá joia? Então, deixa eu aqui compartilhar minha tela aqui com vocês. Realmente, deixa eu aumentar aqui esse volume. Todo mundo vê minha tela aí, por favor? Sim. Ótimo. Agora eu já sei ocultar isso aqui. Você tem uma mentalidade prevencionista? Você toma todas as providências para
que o seu local de trabalho seja realmente seguro? Você usa mesmo todos os equipamentos de proteção necessários para o seu trabalho? Se você acha assim, tudo bem. Se não, é assim que acontece um acidente de trabalho, pelo efeito dominó. Quer saber mais sobre o assunto? Então, assista a nossa teleaula. Você vai conhecer a cadeia de causas de um acidente, o chamado efeito dominó. Vai saber quais são as atividades prevencionistas que devem ser feitas na sua empresa através da CIPA. E vai saber quais são as diferenças entre a proteção coletiva e a proteção individual. Pronto para se defender dos acidentes? Então vamos lá. Primeiro vamos descobrir o porquê da coisa. Vamos descobrir o significado de cada uma dessas pedras na sequência de acontecimentos de um acidente. O efeito dominó. Efeito dominó? Tem alguma coisa a ver com o efeito estufa? Mas só tem uma coisa a ver. Faz tanto mal quanto. O quê? O efeito dominó também é pura camada de proteção da atmosfera? Não, da segurança do trabalhador. O efeito dominó é uma série de causas que levam ao acidente de trabalho na indústria. E como ele acontece? É uma sequência de 5 fatores. O primeiro fator é a hereditariedade e o ambiente social em que vive o trabalhador. O segundo fator de um acidente é a causa pessoal. O terceiro é a causa mecânica. O quarto é o acidente em si. E o quinto é a lesão que resulta do acidente. Eu nunca imaginei que um acidente acontecesse por causa da hereditariedade. Zé, mas a gente não costuma repetir o comportamento dos nossos pais, dos nossos avós? Isso é. Então, olha, o conjunto de características psicológicas e genéticas que passam de uma geração para outra acabam influenciando o comportamento do trabalhador. O ambiente social, como é que influencia no acidente? Olha, veja um exemplo. Se no ambiente em que a pessoa vive são cultivados hábitos de higiene, essa pessoa costuma trazer esses hábitos para o local de trabalho. E você sabe, né? Num local limpo e organizado, o risco de acontecer um acidente é bem menor. Tá vendo, minha gente? A primeira pedra representa a hereditariedade e o ambiente social. E a segunda pedra, o que ela significa? O ambiente social influencia sem dúvida o estilo pessoal de cada um, vocês não acham? Ah, isso mesmo. Perfeito, Dom. Pois então, a segunda pedra do efeito dominó é a causa pessoal. Vocês concordam? Não é que o João matou a charada? Os conhecimentos e as habilidades de um trabalhador, assim como o momento em que ele atravessa na sua vida, determinam a segunda pedra no efeito dominó de um acidente. Se o trabalhador estiver deprimido ou estiver atravessando alguma dificuldade, a chance de acidente aumenta. E se ele não for habilitado para a tarefa, a chance aumenta ainda mais. Mais uma pedra está pronta para ser revelada. É essa terceira aqui. A gente já viu que a primeira causa é a união da hereditariedade com o ambiente social. A segunda é a causa pessoal. E essa terceira aqui é a causa mecânica, que de vez em quando acontece. Não acontece? Uma causa mecânica pode ser uma falha material que está no próprio ambiente de trabalho. Pode ser por falta de manutenção, por falta de boas condições de trabalho, por deficiência no maquinário ou por improvisação nas instalações. Concorda comigo? Vocês concordam comigo que a sequência ambiente social, causa pessoal e causa mecânica é bastante lógica para a gente analisar as causas de um acidente? Eu concordo, mas ainda está incompleto. Que tá, você ainda não avaliou a última etapa do acidente, que é... Que é a lesão que o acidente pode causar no trabalhador. Está aqui o acidente e está aqui a lesão. Respectivamente são a quarta e a quinta pedra do nosso efeito dominó. Agora uma coisa precisa ficar clara. Para se chegar até aqui, na quarta e na quinta pedra, a regra é a seguinte: nem sempre todos os fatores das pedras anteriores parecem estar em jogo. Por exemplo, às vezes, por uma causa pessoal, acontece um acidente, independente, por exemplo, de uma causa mecânica. Mas na maioria das vezes, o que acontece é isso mesmo. Um efeito dominó que envolve ambiente social, causa pessoal
causa mecânica, acidente e quase sempre a lesão do trabalhador. Bom, eu acho que o trabalhador tem que aprender a evitar o acidente. Concorda comigo? Totalmente. É o que eu sempre digo. O negócio é prevenir. É saber como evitar um acidente. Bom, mas falar é fácil, né, Deval? Qual é a medida concreta que a gente pode tomar para evitar que o acidente aconteça? Para evitar que um acidente aconteça, quer dizer, para evitar que essas últimas pedras caiam, a jogada aqui é a seguinte: não deixar que essas outras pedras aqui caiam também. Aí você me pergunta, mas como é que a gente muda a hereditariedade de uma pessoa? E aí eu respondo, a gente não muda. E aí você me pergunta, mas como é que a gente muda o ambiente social? E eu respondo, com atitudes, com organização e com bons exemplos. Tá aí uma porção de bons exemplos de ambiente de trabalho voltado para a segurança. Veja, nesse ambiente social existe educação, existe treinamento, existe conscientização, existe todo um sistema de prevenção que é valorizado por essa comunidade. Um trabalhador que conhece bem o seu trabalho, conhece as normas de segurança e que está cercado por outros trabalhadores que também estão bem preparados, claro que terá muito menos chance de deixar o domínio cair até chegar num acidente. Até as causas pessoais de um acidente podem ser combatidas. Se a empresa estiver voltada para a segurança, vai amparar o trabalhador com serviços de assistência social e assistência médica. Por exemplo, as causas pessoais aqui nessa indústria não são deixadas de lado. Aliás, aqui o trabalhador tem toda a assistência que precisa para trabalhar com tranquilidade. Não é isso? Realmente, as questões pessoais são importantes para a empresa, uma vez que elas resolvidas, o trabalhador terá tranquilo para nos ajudar a ter sucesso. Nós entendemos que o nosso sucesso depende do bem-estar social do trabalhador. Por isso, nós organizamos um sistema de assistência médica para os nossos empregados e seus dependentes, cerca de 45 mil pessoas, e, além disso, apoiamos nossos empregados em questões jurídicas ou de orientação social, seja pessoal ou familiar. Você viu que a assistência ao trabalhador no plano pessoal pode fazer muito pela redução dos acidentes? Mas repare bem, veja aqui no nosso efeito dominó qual a pedra que está no centro. É essa aqui, a pedra da causa mecânica. Eliminar essa causa é um fator central para a segurança no trabalho. Sem ela, fica muito difícil acontecer o efeito dominó. Tudo bem, a gente já está dominando o efeito dominó. Mas agora, Deval, vamos ver como é que fica. O que a gente pode fazer para trazer a prevenção de acidentes aqui, para dentro da nossa empresa? Bom, o primeiro passo é identificar as causas, né? E instalar uma CIPA. Isso, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E você aí, meu chapa, tá por dentro desse assunto? Claro que o objetivo principal de qualquer CIPA é prevenir acidentes. Mas para isso, ela precisa da colaboração de todos. Desde o presidente até o porteiro da companhia podem e devem fazer parte dela. Existe uma lei que regulamenta a atuação da CIPA, mas, acima de tudo, existe um empenho de aumentar cada vez mais a segurança no trabalho. É assim a maior parte das empresas onde tem uma CIPA. Ela faz campanhas permanentes, cursos regulares e atua o tempo todo para manter o seu objetivo maior, um acidente zero. Para identificar e adotar medidas que vão eliminar os fatores de risco, os participantes da CIPA, ou seja, os cipeiros, elaboram um mapeamento de risco da empresa, como esse aqui. Agora não adianta nada fazer o mapa e deixar ele pendurado na parede. É preciso tomar medidas concretas para eliminar, neutralizar ou sinalizar os riscos identificados. Os acidentes aqui diminuíram por causa da boa sinalização que a CIPA desta indústria adotou. Além disso, foram adotadas medidas preventivas, como a neutralização dos riscos em máquinas e a eliminação dos riscos no chão e nas escadas da empresa. Vamos conversar agora com a Atília. Atília, essa empresa já adotou medidas de proteção coletiva, certo? A proteção coletiva na empresa é prioridade. Aqui foram instalados exaustores, os níveis de ruído foram reduzidos e as máquinas são dotadas com dispositivos bimanuais. E além disso, existem também as medidas de proteção individual. Correto. Hoje, cada trabalhador
em função do risco que ele está exposto, ele utiliza os equipamentos de proteção individual, que são chamados EPIs. Então, para a sua atividade, conforme o risco, ele usa máscaras, luvas, óculos de segurança e qualquer outro tipo de equipamento necessário. E quem determina o uso desses equipamentos? É o grupo técnico da empresa, através da engenharia de segurança do trabalho e seus técnicos de segurança. E nos locais específicos nós temos a sinalização para cada tipo de equipamento a ser utilizado na área. E é o trabalhador quem paga esses equipamentos? Os equipamentos são distribuídos gratuitamente ao trabalhador. E todos esses equipamentos, eles possuem o CA, Certificado de Aprovação, que é liberado pelo Ministério do Trabalho. Como você vê, cada um desses equipamentos protege uma parte do corpo do trabalhador. Conforme a tarefa, são equipamentos fundamentais para preservar a sua saúde. Veja, o capacete protege a cabeça contra impactos, perfurações, sol e chuva. Os óculos protegem os olhos contra impactos, estilhaços e cavacos. O protetor respiratório impede a inalação de poeiras, gases, vapores ou outras substâncias que possam prejudicar os pulmões. A máscara protege o rosto contra a radiação, respingo de produtos químicos, impacto de partículas e etc. O protetor auditivo protege os ouvidos do ruído excessivo, evitando a surdez. As luvas protegem as mãos e os braços contra cortes, choques, queimaduras e irritações na pele. As botas protegem as pernas e os pés da eletricidade, da umidade e dos impactos. E os aventais protegem o corpo contra impactos, respingos de produtos químicos, choques, queimaduras e etc. Mas então, vamos começar a usar equipamentos de proteção individual aqui na empresa? Claro que vamos, Adeval. Mas primeiro a gente tem que pensar na segurança coletiva. Quer dizer, nos equipamentos de proteção coletiva, o CPC, como os exaustores, o isolamento acústico, compreende? Antes disso, João, a gente tem que eleger uma CIPA aqui dentro. CIPA é o começo de tudo em matéria de segurança. É isso aí, Zé. Falando bonito, é isso aí. Bom, você está vendo que o pessoal aqui está afinado com segurança, né? E você também vai ficar. Estudando mais sobre esse assunto, lendo o seu livro e conversando com seus companheiros sobre isso. Agora, se liga que é hora da revisão, hora de estudar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente estudou as causas de um acidente de trabalho, o chamado efeito dominó. A gente viu quais são as atividades prevencionistas que devem ser implantadas numa empresa através da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente viu também quais são as principais medidas de proteção coletiva e conheceu os principais equipamentos de proteção individual do trabalhador. Então, está pronto para trabalhar em segurança e reduzir a zero o número de acidentes onde você trabalha? Eu aposto que sim. Mas de qualquer forma, pegue o seu livro e dê uma estudada com capricho. Bom, pessoal, todo mundo aí? Todo mundo ligado? Vamos fazer alguns comentários? Alô, alô? Ok. Vamos lá. Aqui, ó. Nesse vídeo, tem uma coisa que eu acho interessante nesse vídeo, que é o seguinte: ele faz essa analogia com que um acidente, que as consequências desse acidente acaba sendo um efeito dominó, né? Eu discordo um pouquinho, porque no efeito dominó, que nem ele fez na analogia lá, jogando as pecinhas uma na outra, dá um certo entendimento que uma coisa é consequência imediata da outra. Ou seja, se eu evito a anterior, não acontece a posterior, né? Não é isso que é um efeito dominó? Então, para aquelas 5 etapas lá, né, uma é imediatamente posterior à outra. O que, pelo que nós vimos nesse vídeo, eu discordo um pouquinho. Por quê? Deixa eu fazer uma analogia bem simples aqui para vocês. Eu tenho aqui, né, só para fazer um rascunhozinho aqui, o seguinte. Lá dá a intenção que o efeito dominó é isso aqui, né? Eu tenho uma peça atrás da outra. Você não está transmitindo, não. Não. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, vocês me perdoam. Quando for assim, me avisa mesmo, viu? Eu tenho que ficar controlando aqui toda hora. Pronto, agora eu tô.
Tá aqui, uma imagem do punch, bem simplesinho, né? O efeito dominó dá a entender o seguinte, que eu tenho as causas de hereditariedade, as causas pessoais, né? O acidente, ou as causas mecânicas, que essa aqui é a terceira, que em tese é onde a gente trabalha mais, nessa questão de manutenção, e que se não forem observadas essas aqui atrás, acontece um acidente e as consequências desse acidente, que são as lesões, certo? Mas eu discordo um pouquinho disso aqui, porque dá a entender que, por exemplo, se eu eliminar essa parte aqui, ó, se eu eliminar essa questão se eu simplesmente eliminar essa questão aqui da manutenção, né, beleza, minhas máquinas estão manutenidas, não tem nenhum problema, o acidente, que é a pecinha 4, não vai acontecer. E não é verdade, porque tem muito acidente que acontece independente de uma manutenção bem feita, né? Se o cara ele entra dentro da máquina para dar uma manutenção e ele não faz o isolamento e o travamento adequado daquela máquina, vem o outro, vê que ela está desligada, não sabe que tem alguém lá dentro lá e vai ligar. Isso não tem nada a ver com manutenção. Isso aqui foi coisa do ambiente desorganizado, mal sinalizado ou por questões pessoais. Então, eu considero que a analogia correta deveria ser isso aqui, ó. Eu tenho causas pessoais, né, causas de hereditariedade, né, aquele ambiente que a pessoa é criada, que ela traz de dentro de casa para a empresa. Eu tenho as causas pessoais, né, que esse ambiente gera uma pessoa com uma personalidade tal, que tem as suas qualidades, tem seus problemas e leva tudo isso para dentro da empresa. Então, são essas causas pessoais aqui. E tem as causas de manutenção. Até agora, tudo igual, né? Só que isso aqui não é uma sequência, porque, na minha opinião, isso aqui, ó, é uma coisa mais ou menos assim. Ó. Eu posso ter isso aqui direto. Causa de hereditariedade, que é o primeiro que a gente viu. Essa segunda causa são as causas pessoais e essas aqui são as causas de manutenção. Qualquer uma delas, isoladamente, pode resultar num acidente. Eu posso estar com as minhas máquinas todas manutenidas, eu posso estar com o rapaz feliz, sem nenhum problema, ele está trabalhando legal, só que ele já traz dele uma desorganização. Ou ele é muito estúpido no sentido de ser muito estourado, né, muito à flor da pele. Aí ele, em vez de planejar uma atividade, ele vai lá naquela brutalidade para cima da máquina, naquela personalidade dele, e acaba que acontece um acidente. Ou ele é bacana, né, ele tem uma personalidade adequada, só que nessas épocas que ele está passando um problema muito pessoal. Ele está doente, ele está fazendo um tratamento severo, está com alguém da família doente, um filho doente, uma esposa doente, ou está deprimido de alguma forma. Isso aqui pode ocasionar uma falha da parte dele que vai gerar um acidente, independente do ambiente de onde ele nasceu e da condição da máquina. Okay? Eu entendo, então, dessa forma, né, que a gente tem que trabalhar nessas três frentes igualmente para evitar o acidente. Porque se eu isolar somente uma delas, não significa que eu vou conseguir evitar aquele acidente de acontecer. Tá? Porque uma vez que aconteceu o acidente, aí vem a lesão, vem as consequências desse acidente, aí vem tudo isso que a gente já falou. Né? O cara vai ficar mutilado, vai ficar com uma deficiência de alguma forma, com uma incapacidade, fora aquela questão, independente da questão de trabalho, a questão pessoal, o orgulho da pessoa, pô, eu perdi um braço trabalhando, né, e hoje eu estou aqui com dificuldade para amarrar o cadarço do meu sapato. Né? Compensou? Não compensa. No final você vê que não compensa. Então, assim, essa questão do efeito dominó é legal para a gente entender, mas eu entendo que seria melhor explicar dessa forma aqui, porque as três primeiras não necessariamente são sequenciais. Eu tenho que trabalhar igualmente nelas para evitar o acidente. Isso, pessoal, eu acho que é uma coisa até assim, de uma qualidade humana das pessoas. Vamos dizer que eu estou trabalhando junto com um colega, eu estou vendo que ele está passando, que de repente ele mudou a personalidade, o comportamento dele está diferenciado, você vê que ele está com algum problema. O que custa chegar para aquele colega, né, e perguntar, irmão, está tudo bem? Bacana? Como é que está? Né?
Hoje eu trabalho em home office, eu não trabalho com colegas o tempo todo. Mas quando eu trabalhava no escritório, eu via que a personalidade do cara mudava. Ele estava com algum problema. Uma vez eu estava trabalhando com um rapaz, um amigão meu, e de repente ele ficou aí 2 dias calado, o dia inteiro calado. Eu cheguei para ele, tá tudo bem? Ele falou, não, que minha mulher está grávida, só que a gravidez ficou de risco, tá complicado lá em casa. Né? Aí você já vai, tenta acalmar o cara, falou, você está bem e tal, você está precisando de alguma coisa, tá aqui meu telefone, a hora que, se não tem carro, por exemplo, você passou alguma dificuldade de noite, você vai correr para o hospital, me liga, que a gente leva lá, dá o socorro e tal. É aquela amizade verdadeira, pessoal, que amizade de local de trabalho, que a gente sai 18 horas, vai para o boteco encher a cara, não é amizade não, é coleguismo. É necessário ter esses escapes, mas é necessário também saber o que o seu colega do lado está fazendo. Porque, vamos trazer aqui para o nosso assunto, questão de acidente, depois que um cara acidente dentro da sua empresa, do seu lado, e acontece aí uma fatalidade, o clima azeda, fica assim, horrível o ambiente de trabalho, não só para ele, mas para todo mundo lá dentro. Bom, tem coisa que a gente pode evitar. É essa a questão. Então, assim, se a gente pode evitar, por que não evitar? Né? A questão, todo acidente é evitável. A gente vai estudar mais para frente umas técnicas para descobrir as causas de quebras de máquinas e causas de acidentes. Né? Depois, não sei se vocês já ouviram falar de FIMEA, né? Tem algumas metodologias para a gente rastrear as falhas das coisas. Né? Tudo é evitável. Aquele acidente do Boechat lá, do helicóptero dele lá que caiu, vocês viram tanto de coisinha que foi agregando, tanta oportunidade que teve de se evitar aquele acidente. Se em algum momento algum daqueles elos de acidente lá tivesse sido cortado, não teria acontecido aquilo lá. Um enrolamento durar 30 anos sem manutenção. Né? Assim, tudo é evitável. Nesse aspecto de que tudo é evitável, que aparecem essas questões aqui. Né? Hereditariedade, o que o cara traz da nascença dele, da vivência dele, as questões pessoais, o que ele está passando naquele momento, as questões de manutenção, que é o que a gente mais conversa aqui, que tem mais a ver com os nossos assuntos, tudo isso vai chegar aqui na frente e resultar nesse acidente, que vai acabar danificando o equipamento ou prejudicando de forma, às vezes, irreversível a saúde de alguma pessoa. Bom, eu fiz algumas anotações aqui sobre esse vídeo também. A gente falou sobre CIPA, né? A questão de CIPA, eu passei aquele artigo para vocês lerem. Vocês podem ver que a empresa que tem, a partir de 20 funcionários, é obrigatório ter a CIPA. Tem uma NR, se eu não me engano, NR 5 ou 6, que fala sobre a implantação da CIPA nessas empresas. Fala da quantidade de pessoas que tem que ter, quem que são essas pessoas, tem que ter um representante dos trabalhadores, tem que ter um representante da diretoria da empresa, né, para que todo mundo junto trabalhe para chegar nessa questão de acidente zero. Costuma ter conflito nesses ambientes? Costuma ter conflito, porque um vai querer uma coisa e o outro vai falar que não tem recurso, né, mas é necessário ter maturidade para essas pessoas para chegar num consenso. Para chegar numa solução que seja viável e aplicável. Não dá para querer também colocar um equipamento que vai dar 100% de segurança, mas só existe na Holanda e custa uma fortuna para importar. Não, você tem que utilizar um recurso viável, né? Que seja eficaz contra aquele problema que você está identificando, aquela chance de acidente, aquela falta de segurança em determinado aspecto. Bom, aí a CIPA tem aquela questão que o cara da CIPA, o mandato dele é de 1 ano, se ele não for reeleito, ele tem uma estabilidade de mais 1 ano na empresa. Esse pessoal é responsável por fazer o mapeamento dos riscos de cada ambiente de trabalho. Aí vem aquele... Eu acho que eu posso parar de compartilhar isso. Vou voltar aqui. Aí vem aquela questão que eu mostrei para vocês, aquela plantinha, onde aparece lá aquelas bolinhas coloridas de tamanhos diferentes que especificam os riscos que tem naquele ambiente de trabalho. Se é risco mecânico, se é risco biológico, se é risco físico, se é risco radioativo, né?
tudo vai estar especificado lá para que quem chegue lá como visitante ou quem de fato trabalhe lá, saiba do que está exposto e saiba como evitar aquilo lá. Tá? Todo mundo orientado com treinamento. Isso aí é o mínimo que o pessoal da CIPA tem que desenvolver com os colaboradores. Nós falamos no vídeo também sobre a questão de equipamentos de proteção, sejam eles coletivos ou individuais. Né? Esse equipamento, o ideal é que nós consigamos mitigar, diminuir esses riscos, todos esses riscos identificados, sejam diminuídos com equipamentos de proteção coletiva. Eu tenho um ambiente lá que perto de um forno que tem uma alta concentração de CO2. O que eu vou fazer? Não, eu vou dar máscara para todo mundo. Calma. A primeira coisa a ser feita é você providenciar um exaustor para aquela área, né, para diminuir aquela concentração de CO2. Né, para que, às vezes, com um sistema de exaustão adequado, você nem precisa colocar máscara para o pessoal, porque os índices de CO2 aqui no ambiente vão estar abaixo do especificado. Né? Vai estar tão abaixo que a máscara já não tem eficácia na filtragem do ar. Né? Beleza, mesmo com os exaustores já instalados, não foi possível chegar nos índices aceitáveis de CO2. Vou dizer, beleza, agora está aqui a máscara para cada um fica com um bip aqui, com um sensor, um gasômetro, eu não tenho certeza do nome do equipamento. É um medidor de gás atmosférico. Né? Tem gás CO, CO2, amônia, né? Tem alguns que é um único equipamento que pega todo tipo de gás. Passou de um certo índice, né, de partículas por milhão na atmosfera, aquilo lá começa a apitar e você é obrigado a sair daquele local. Tá? Equipamento para identificar e a máscara ali para você poder trabalhar. Então, essa é a lógica. Primeiro, você coloca equipamento de proteção coletiva, que às vezes fica até mais barato do que ficar distribuindo máscara eternamente para todo mundo ali. Dependendo do ambiente, tem que ser aquelas máscaras fechadas e já começa a ficar um pouco mais oneroso. Ok? Bom, esse foi esse vídeo que nós apresentamos. Tem mais alguns aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Seria bacana alguém trazer uma experiência pessoal, alguma coisa que passou na empresa relativa a isso. Tem alguém aqui que já participou de CIPA? Como que foi essa relação com o pessoal, com a gerência da empresa? Poder trazer algum comentário aí seria de grande ajuda aqui para ilustrar mais a nossa aula. Aí eu fui, mas eu não tive assim reunião não, entendeu? Tipo, só falava se eu visse alguma coisa errada, um peão lá sem cinto, entendeu? Sem máscara e tal, essas coisas. Mas foi tranquilo então? Não costumou ter nenhum atrito com o pessoal de diretoria, não? Não, teve não. Bom, então foi uma experiência agradável, então. Porque não raras às vezes costuma acontecer isso. Porque assim, pessoal, é necessário ter bom senso em qualquer lugar da vida, né? A gente tem que saber se expressar, saber comunicar. Né? Em um aspecto da vida, a gente pode chegar e começar a desafiar, peitar as pessoas, simplesmente porque a gente tem um certo poder. Então, assim, toda vez que é necessário uma negociação para chegar num objetivo em comum, é necessário a gente saber conversar, expressar as ideias, porque às vezes a gente não consegue as coisas pela forma com que a gente se expressa, não é nem pelo conteúdo, é pela forma. Né? Então, se algum dia alguém for cipeiro, tenta lembrar disso aí, que é nessas horas que a gente tem que ser um pouquinho estratégico para conseguir as coisas. Perfeito? Bom, alguém mais quer fazer algum comentário? Ó, o Matheus aqui escreveu aqui no chat aqui. Aí eu fui. Nas reuniões se abordava os temas com exemplos bem fortes, tipo vídeos de pessoas acidentadas. Tá certo. Esse exemplo pelo trauma, aí o Reginaldo comentou, uma coisa que eu vi muito era os DDS. É muito bom para conscientizar. Isso. Os DDS são aquelas reuniões antes dos turnos de trabalho, não é? Sim, todo dia tem. Pois é, isso vai de cada empresa, né? Ou todo dia de manhã tem, ou costuma ser um dia na semana, né? No início do expediente, assim. Eu trabalhei... Aí é um DSE. Isso.
PDS é o Diário. Tá certo. Aí tem o semanal, e também tem o semanal. Eu trabalhei na construção civil, e tinha o semanal, né? Todo dia, na quarta-feira de manhã, juntava todo mundo ali, né? Aí os técnicos de segurança de todas as empresas iam anotando os erros de cada um durante a semana, aí chegava lá na quarta-feira e começava a sacolar todo mundo. É interessante ter isso, porque com esses exemplos traumáticos, vamos dizer assim, colocar a foto lá no PowerPoint do cara que caiu 15 andares e virou uma geleia lá embaixo. É impactante. É muito impactante. Mas aí você começa a projetar. Fala, gente, e se eu fizer, e se acontecer isso comigo? Né? É que nem educar criança. Às vezes um trauma dosado é importante. O mínimo, se cair de uma altura dessa aí de 15 metros, o mínimo que pode acontecer, dá um TTE normal. Como é que é? Se cair de uma altura dessa de 15 metros, você citou aí, o mínimo que pode acontecer é dar um TCE. Não, eu falei metros, eu quis dizer andar, desculpa. 15 andares? Não. Eu quis falar andar, se eu falei metro, eu me expressei errado aqui. Eu quis falar, o cara cai de 15 andares e virar uma geleia lá embaixo. Não, entendi errado. Esses dias, ô Jonathan, nós fez um lá, cada semana um falava, contava como é que era o serviço, os riscos que tinha, entendeu? Porque às vezes trabalha lá perto, mas não tem muita consciência dos riscos do serviço do outro, entendeu? A cada semana um setor falou. E eu tive que falar da nossa parte lá, porque os meninos eram calados e sobrou para mim. Eu falo um pouco. Exercitar essa questão de oratória, que é importante, pessoal. Quem se expressa bem está na frente dos outros. E tem um detalhe também, que isso vocês devem enxergar na prática. Eu enxergava isso na prática. A gente trabalha com as diferenças entre as pessoas é muito grande. A gente pode trabalhar com um cara que é muito comunicativo, que é, vamos dizer assim, aqueles, entre aspas, safo, né? O cara, ele tem as manhas de resolver, ele é desembolado, né? Ele tem os cordes lá. Mas tem muita gente que não é. Tem muita gente que é mais travada, tem muita gente que a própria personalidade é mais retraída. E tem muita gente com instrução, tem muita gente sem instrução, dependendo do ambiente que você trabalha, você vai tratar diretamente com o dono da empresa e com o subvice do Zé Ninguém. Né? Por quê? Porque é um ambiente de trabalho que tem muitas pessoas, principalmente em construção, quando você trabalha com muitas pessoas diferentes, e tem gente muito simples e tem gente com altas responsabilidades na empresa. Às vezes, nessas questões de segurança, é difícil a gente convencer essas pessoas, tanto o cara simples como o cara que é muito poderoso, vamos dizer assim. O cara simples, pela falta de instrução das consequências que pode acontecer com ele, dependendo de cada ação, e o cara poderoso, às vezes, pela arrogância. Pô, tá me querendo ensinar o padre a rezar? Tô, porque a minha obrigação aqui, como no caso, vamos dizer assim, técnico de segurança, é ensinar o cara a rezar mesmo, puxar pela mão e falar aqui, faz isso não. Pô, cuidado com isso aqui, assim assado. Né? Porque é necessário saber expressar na linguagem que a pessoa vai entender. Né? Ou falando corretamente, falando amavelmente, ou regaçando no palavrão, não importa. Vocês trabalham no meio de muita gente, sabe que às vezes tem que subir o tom, dependendo de quem a gente vai conversar. Às vezes a gente tem que amaciar e conversar com a pessoa de uma forma mais suave. Né? O importante é vamos dizer assim, o destinatário receber a mensagem, né? E você conseguir fazer com que ele aplique aquilo lá. Bom? Vamos para o próximo aqui para não perder tempo. Então, faltam aqui 10 para as 10. A gente já chegou aqui na metade da nossa aula aqui já. Pode ser? Beleza. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um instrumento do bem e do mal. Foi uma das conquistas mais difíceis para a humanidade e uma das mais importantes também. Agora, quando ele foge do nosso controle, aí, meu amigo, sai de baixo.
Por isso, preste atenção. A nossa teleaula do profissionalizante de hoje é fogo. A teleaula de higiene e segurança no trabalho de hoje vai tratar da prevenção de incêndios. Você vai aprender como evitar incêndios, vai aprender a importância do combate ao fogo nos primeiros 5 minutos e vai conhecer os diferentes tipos de incêndios. Bom, como você está percebendo, perder a teleaula de hoje seria um estrago muito grande no seu aprendizado. Porque com fogo não se brinca, e com prevenção de incêndio, muito menos. Nós vamos pegar esse extintor aqui, vamos colocar nessa porta, esse aqui naquela ostra ali, e esse maior, vamos colocar na porta dele. Aqui o cigarro? Claro, aqui é lugar de fumar, olha, toma cuidado, não tem problema, gente. Você sabe qual é o único cuidado que a gente tem que tomar com o cigarro, Deval? É nem chegar perto dele. Quanto mais acender, pior ainda é fumar. E muito pior ainda é fumar dentro da porta. É isso aí, pensa nisso, apaga isso aí, isso aí. Mas vocês acham que eu não entendo nada sobre prevenção de incêndio? Vocês estão muito enganados. Eu fiz até um curso sobre prevenção. Pelo jeito você não aprendeu nada, né, Adelval? Engano seu, nesse curso nós aprendemos até os princípios da combustão. E você, tá ligado nisso? O fogo é uma reação química que desprende calor e luz. Ele altera profundamente a substância que se queima. Agora, para fazer fogo, são necessários 3 elementos que reagem entre si. Um elemento combustível, outro elemento é o calor, que dá início ao fogo, que pode vir da brasa ou de uma faísca. E tem um terceiro elemento, que é o chamado comburente, o ativador do fogo. O comburente mais comum é o próprio oxigênio que está no ar que a gente respira. Então, portanto, para ter fogo, a gente precisa desses 3 elementos. Esses 3 elementos que você acaba de conhecer formam o que a gente chama de triângulo do fogo. Veja bem, combustível, calor, oxigênio. Agora, esse triângulo é apenas o começo, mas é importante você saber que é aí que o fogo se forma. É com esses 3 elementos que começam os grandes estragos e, às vezes, as grandes catástrofes. Todos os grandes incêndios têm uma coisa em comum. Eles começam com uma pequena causa. Pode ser um palito de fósforo, um tubo de cigarro ou um curto-circuito numa instalação elétrica. Basta reunir combustível, calor e oxigênio que o bicho pega. A proteção contra incêndio tem toda uma legislação no Brasil que exige uma série de providências em lojas, edifícios e nas fábricas. Agora, como você já sabe, o negócio é prevenir. É não dar sopa para o triângulo do fogo. É ter uma mentalidade prevencionista. Ou seja, ter a prevenção aqui na cabeça, para evitar a possibilidade de um incêndio. Já que o negócio é evitar incêndio, vamos ver o que a gente pode fazer aqui na JJA em matéria de prevenção. Bom, eu sei que na maioria das empresas, o pessoal toma algumas medidas básicas. Por exemplo, Vamos lá. Por exemplo, o armazenamento adequado do material. Material inflamável, principalmente, deve ficar fora do edifício principal e devidamente sinalizado. Fumar ali, nem pensar. A organização e a limpeza dos ambientes, mantendo o lixo sempre no local adequado. A instalação de para-raios, porque, como você sabe, muitos incêndios começam no raio. E, é claro, fazer sempre a manutenção direitinho, tanto das instalações elétricas, como das máquinas e dos equipamentos. Gambiarra também, nem pensar. A prevenção de incêndios é muito importante e a gente deve evitar que o incêndio comece. Mas se o incêndio começa, deve ser extinto rapidamente. Então, os 5 primeiros
primeiros minutos são decisivos, não é, Derol? Quer dizer, se o fogo não for dominado nos 5 primeiros minutos, a tendência é que ele escapa de controle. Por isso, cada empresa tem que ter um esquema de prevenção e um plano de combate a incêndios super bem organizado. Tanto a comunicação como o combate ao incêndio tem que acontecer rapidinho. A retirada das pessoas, os primeiros socorros, tem que estar tudo pronto em poucos minutos. Por isso é que o combate ao incêndio exige o treinamento do pessoal. O pessoal aqui da Brigada de Incêndio está sempre alerta, sempre pronto para entrar em ação. Vocês foram treinados para evitar os riscos de explosão e de incêndio, certo? Sim, a gente foi treinado para prevenir. Mas se não der para evitar o fogo logo no comecinho, a gente já tem um esquema pronto para isolar a área e usar os hidrantes, os extintores, a carreta ou o mangote, conforme o caso. Como é que vocês comandam a retirada do pessoal do local? Aí a gente conduz o pessoal pelas saídas de emergência da área de risco, conforme assim que toca a sirene. O pessoal da Brigada de Incêndio dessa empresa sabe muito bem o que significam cada uma dessas 4 letras: A, B, C e D. Cada uma delas se refere a um dos 4 tipos de incêndio, e cada tipo de incêndio tem um tipo de combate diferente. Vamos dar uma conferida nos tipos de incêndio, começando com o do tipo A. O incêndio da categoria A é aquele que envolve materiais sólidos, que queimam em superfície e em profundidade, deixando resíduos. É, por exemplo, o incêndio em madeira, papelão ou em tecidos. Para extinguir esse tipo de incêndio, a gente usa extintor com água ou espuma. O incêndio da categoria B é aquele que envolve materiais líquidos e gasosos, que queimam em superfície e não deixam resíduos. Nesse tipo de incêndio, a gente deve usar como extintor gás carbônico e pó químico seco. O incêndio da classe C envolve toda a linha de materiais energizados, quer dizer, que estão ligados em energia elétrica. É o caso dos motores e equipamentos elétricos. O combate deve ser feito também, nesse caso, com extintores de gás carbônico e pó químico seco. O incêndio da classe D é o que envolve materiais chamados de pirofóricos, quer dizer, que inflamam em contato com o ar. É o caso do magnésio, do titânio, do zircônio. E o combate a essa classe de incêndio deve ser com extintor à base de pó químico seco especial e malha de ferro ou grafite. Agora, cada um desses combates pode ter pequenas variações, conforme o estágio do fogo ou com os materiais envolvidos. Por isso, é muito importante você estudar com cuidado a tabela das classes de incêndio no seu livro de estudo ou no manual da sua empresa. Aqui na nossa empresa, a gente vai precisar de extintor de incêndio ou de hidrantes. Boa pergunta. Olha, vale a pena conferir como funciona cada sistema. Eu tenho aqui o manual do curso que eu fiz. Olha, o esquema hidráulico, por exemplo, ele é constituído de hidrantes e de chuveiros automáticos. Hidrantes são esses dispositivos ligados na rede de água, identificados pela cor vermelha. Tem também os chuveiros automáticos, que são sistemas de água que ligam automaticamente quando a temperatura sobe muito, evitando a propagação do fogo. E o sistema de extintores é isso mesmo que vocês devem estar pensando. São aqueles aparelhos que servem para extinguir o fogo imediatamente. De modo geral, são feitos em recipientes de metal com agente extintor engarrafado dentro deles. Os mais comuns são o extintor de água pressurizada, o de gás carbônico, o de espuma mecânica e o de pó químico seco. Tudo bem. A gente já sabe quais são as nossas armas para enfrentar o incêndio, mas como a gente deve agir? Como assim, Zé? Se de repente a gente estiver bem no meio de um incêndio, como é que a gente faz? Bom, Zé, se você souber rezar... Não, peraí, João. Antes de saber rezar, a gente precisa saber como agir. Quer ver? Olha o que tem que fazer.
acionar o alarme, chamar o corpo de bombeiros, desligar máquinas, aparelhos elétricos e bloquear as entradas de energia. E abandonar a área imediatamente, mas de forma organizada, sem correria. Dominar o pânico é um dos problemas que os bombeiros enfrentam no combate a incêndios. Nós vamos conversar agora com o Capitão Araújo para saber qual a melhor atitude a ser tomada numa situação de emergência. Capitão, o que o trabalhador deve fazer se ele se envolver no incêndio na sua fábrica? Em primeiro lugar, é manter a calma. Como se falou, o pânico é um problema grave e muitas vezes acaba causando maior número de vítimas que o próprio incêndio. Então, em primeiro lugar, manter a calma. E você acha que todo trabalhador pode ser treinado para combater incêndios? Ele deve ser treinado, deve ter noções básicas de prevenção e combate a incêndios, mesmo porque as indústrias são dotadas de equipamentos de proteção e combate a incêndios que poderão ser utilizados numa situação de emergência. E o que é importante na prevenção de incêndios numa indústria? O mais importante é a conscientização do trabalhador. Ele deve seguir as normas técnicas de segurança no trabalho e, por parte do empresário, instalar os equipamentos exigidos por normas e treinar seus trabalhadores para que possam atuar nessa emergência. Obrigada. Bom, agora que você já tem noções básicas sobre a prevenção de incêndios, dê uma boa lida no seu livro de estudos e fique ligado porque vem agora a revisão. Assim você vai estar um pouco melhor preparado para evitar incêndios. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu muita coisa sobre a prevenção de incêndios. Você teve as primeiras noções sobre a combustão. Conheceu o triângulo do fogo, com os fatores que provocam os incêndios. Viu a importância de dominar o fogo logo nos primeiros 5 minutos. Aprendeu quais são os diferentes tipos de incêndios e como é o combate de cada um deles. Assim como aprendeu qual é a atitude certa que você deve tomar em caso de incêndio. Eu não falei que a nossa teleaula de hoje ia ser fogo? Mas já viu, né? Fogo mesmo vai ser se você não der uma boa estudada, fizer os testes e exercícios que estão no seu livro. Eu quero você bem afiado, porque a nossa próxima teleaula é a última do módulo Higiene e Segurança. Bom, pessoal, esse módulo, eu acho interessante falar dele, né? Ah, mas a gente está estudando manutenção, a gente vai dar uma olhada em como evitar fogo? Vai, porque esse é o tipo de coisa que desde o dono da empresa até o mais novo estagiário devia ter um certo conhecimento, né? Principalmente de como se evitar essas coisas. Eu acho interessante a gente tomar um pouco de conhecimento desse assunto, principalmente das atividades relacionadas ao trabalho de vocês numa indústria, por exemplo, na manutenção. Um equipamento sem a devida manutenção elétrica é um ponto de risco de incêndio, né? Eu estou trabalhando aqui, eu sou responsável pela manutenção dessa empresa. Eu estou vendo que a malha de aterramento do sistema de SPDA no teto do galpão está com problema, está rompido, né? Eu estou vendo aquilo lá, mas não, eu sou o cara da manutenção, eu só tenho que dar manutenção em máquina. Você está errado. Você tem que dar manutenção na empresa. Se você bate o olho lá e vê que aquela malha de aterramento está rompida em algum ponto, que aquele sistema de SPDA está com defeito ou não está devidamente dimensionado, você tem ciência disso, aconteceu um incidente, um raio bateu ali e iniciou o incêndio, você é responsável por aquilo também, né? Então, essa questão de incêndio, é importante entender o porquê que acontece, as causas que o incêndio, as causas que fazem criar um incêndio no ambiente de trabalho. Um exemplo, há algumas aulas atrás, eu dei um exemplo para vocês de um colega meu que faleceu numa empresa aqui de Itaúna, né, na Intercast. Vocês indo de Divinópolis para Belo Horizonte, vocês passam em frente à Intercast ali, uma empresa de fundidos. É o caso que eu contei para vocês. O pessoal estava usando solvente para remover a pintura do piso, a pintura de sinalização do piso da fábrica.
Ele não deveria estar lá, estava lá de curioso, por quê? Porque tinha um cargo alto na empresa, então ele era ninguém contrariava ele lá dentro lá, ele entrou na área de risco. Por alguma razão, aquilo lá se inflamou, seja por uma faísca do cabo que estava mal isolado, ou eletricidade estática de quando ele pisou lá, aquilo lá gerou uma centelha. Alguma coisa aconteceu, aquele chão virou um labaredo danado, algumas pessoas saíram e ele não conseguiu sair. Era obeso, era grande, não conseguiu correr a ponto lá. Resultado, faleceu e deixou a família. Né? Então, é interessante a gente conhecer a dinâmica de fogo para que a gente consiga evitar, seja no nosso trabalho como mecânico de manutenção, seja na rotina diária, do caminhar da empresa ali. Opa, essa bota aqui não é adequada para esse tipo de piso aqui não, pode gerar eletricidade estática. Esse calçado aqui é homologado para trabalhar como eletricista, né? A bota de eletricista é diferente da bota de um mecânico, por exemplo. O material dela é diferente. Bom, então assim, alguém pode falar. Beleza. Eu vejo lá no serviço, a nossa é bico de ferro, a deles é de, como é que fala? Costuma ser um fibra, correio, não sei se é fibra. O calçado de eletricista é diferente. Na hora que você vai comprar lá uma bota para eletricista, você vê que o código do CA dela, que é o certificado, ele tem que ser especificado para NR10. A NR10 vai especificar qual que é o tipo de equipamento que o eletricista tem que usar. Né? É diferente, por exemplo, do mecânico. Uniforme também? Oi? Beleza. Vamos lá, então. Então, o que foi falado aqui? O uniforme também é diferente. É que é, Will? A internet caiu, o uniforme também é diferente. É emborrachado, parece, não sei, era bem mais grosso. É porque depende da categoria elétrica que o cara vai trabalhar. Para cada categoria tem um tipo de tecido diferente. Por exemplo, se ele vai trabalhar com alta tensão, o tecido do uniforme dele é diferenciado do cara que vai trabalhar com baixa tensão, por exemplo. As luvas são diferentes, com material diferente, porque tem que dar resistência contra aquela energia que o cara está mexendo. Né? Pegar uma luva ali, a luva simplesinha, encostar num cabo de alta tensão, você vai perder a mão. Né? Com a luva adequada, você pode até colocar a mão lá e não acontece nada. Porque o pessoal que dá manutenção em redes de transmissão, que faz aquele alpinismo todo, você vê, e coloca a mão lá, até sai uns raiozinhos da mão dele lá. É o equipamento adequado. Ele não está sentindo nada, ele está protegido por aquilo ali. Então, no texto, no vídeo que nós vimos aqui, né, eles falaram aquela questão do triângulo do fogo, né, combustível, comburente e o calor. O calor é a centelha, uma chama que inicia toda aquela combustão. E aquele negócio, se eu tiro um desses componentes, não acontece o fogo. Vocês concordam? Por exemplo, se eu tenho ali uma atmosfera saturada com gás, e ela tem oxigênio, só que eu não tenho ali uma chama, ou uma fonte de calor, não precisa ser uma centelha, uma chama, pode ser uma fonte de calor específica. Eu não tenho aquela inflamabilidade. Da mesma forma que eu posso ter a chama, posso ter o combustível, mas eu não tenho oxigênio. Então, eu não tenho inflamabilidade. Por quê? Eu removi o oxigênio daquilo ali. O fogo não vai para frente. Bom, da mesma forma que se eu tenho a chama e o oxigênio, eu não vou ter um incêndio porque me falta combustível. Então, você tem que ter essa noção. Está acontecendo ali na minha cozinha. Uma panela de óleo pegou fogo. Tem o calor? Teve. Tem o combustível? Tem. O óleo está lá. Tem oxigênio? Tem. O que eu vou fazer? Eu vou tacar água lá? Não vou. Se eu tacar a água, aquilo ali a água vai ferver instantaneamente, vai tacar óleo para tudo quanto é canto, vai colocar fogo na casa. O que eu vou fazer? Né? Eu vou ter a velocidade de raciocínio de lembrar do triângulo do fogo, vou pegar um pano molhado e vou abafar aquilo ali. Porque imediatamente aquele oxigênio que está embaixo daquele pano ali na panela já foi consumido e acabou o fogo. Pense nessas coisas, mantenha a calma quando vê um incêndio assim, um princípio de fogo, e vê, opa, esse fogo aqui, ele qual que é o tipo de combustível? Ah, eu estou na minha cozinha, eu vou usar um pano quente, um pano molhado. Não, eu estou na empresa. Está pegando fogo um painel elétrico. Opa, qual que é o extintor que eu vou colocar aqui? Eu vou jogar, sei lá, água no painel elétrico? Vai dar mais problema ainda. Né?
Então, para cada tipo de combustível, eu tenho um extintor específico que a gente vai ter que utilizar. A gente vai falar dos extintores daqui a pouco. Principalmente nessa questão de fogo, existe muita legislação. Vocês podem ver que, por exemplo, fogo e indústria, existe uma NR, né, que a gente vai falar das NRs mais tarde, uma NR específica sobre fogo. Aí vem o Corpo de Bombeiros e ainda lança as ITs, que são as instruções técnicas. Aqui, ó, para cada tipo de coisa eu tenho uma instrução técnica específica. O bombeiro tem uma cacetada de instrução técnica lá que vai falar sobre fogo. Fogo em residência, fogo em cozinha industrial, fogo em shoppings, fogo em indústrias. Aí ele separa esse fogo em diversas categorias. Pô, uma indústria que mexe com uma madeireira, por exemplo, ela tem uma capacidade de dano com fogo diferente de uma indústria que faz placa de eletrônica. A madeira tem um poder calorífico muito maior. O que tem mais poder de destruição com fogo? É um depósito de combustível ou a madeireira? Opa, aí a madeireira já perdeu. Quem tem mais potencial de fogo aqui é o depósito de combustível. Então, para cada um desses ambientes, o bombeiro tem uma legislação diferente, né, que trata das medidas de prevenção, mitigação e combate a cada um desses tipos de incêndio. Bom? E além disso ainda, de ter as NRs, de ter as ITs dos bombeiros, tem muita NBR ainda, que são as normas da ABNT, as normas brasileiras. Né? Se você pegar, por exemplo, vamos utilizar um exemplo dessa questão de combustível, que é a área que eu mais trabalho. Existe a NR20, que vai falar sobre os parâmetros de segurança ao trabalhador, que mexe com a parte de combustíveis. Só que ela vai falar assim, ó, as normas aplicáveis nacionalmente deverão ser utilizadas para dimensionar isso aqui. Aí você vai nas normas nacionais, que são as ITs dos bombeiros, e muitas das vezes é baseado nas NBRs. Quando não é simplesmente ali uma adaptação, vai para a NBR. E muitas NBRs ainda são simplesmente traduções de normas internacionais. Aí isso vai criando uma espécie de, vamos dizer assim, de organismo de prevenção de combate a incêndio, que diversas legislações devem ser observadas naquela empresa, naquela indústria, para aquilo lá. Né? Por exemplo, a norma de combate a incêndio da ABNT para combustíveis é a NBR 17505. Lá trata diversas coisas sobre combustíveis. Aí vem a NR20, vai pegar muita coisa de lá e vai observar alguns pontos a mais ainda. Certo? Aí o bombeiro pega aquilo tudo e faz uma salada, que é o que eles vão fiscalizar. Ok? Nessa questão de legislação. Tipos de incêndio. Vocês viram lá as categorias do tipo de incêndio. Categoria A são aqueles incêndios com combustível sólido que queimam em superfície e em profundidade. Serragem, por exemplo, madeira, papel. Aquilo lá seria um incêndio de categoria A. Você vai utilizar o que para combater aquilo lá? O extintor de água. Né? E como é que eu vejo o extintor de água? É aquele que tem o rótulo dele é verde. Você vai bater o olho lá, você vai ver um A de todo tamanho lá desenhado no rótulo e com fundo verde lá. Extintor de água. Só que esse vídeo ele traz algumas coisas erradas sobre essa categorização de incêndio, que eu vou corrigir aqui agora. Né? A categoria B de combustíveis, você combate com dois tipos de incêndio, com dois tipos de extintor. É o pó químico e de espuma. Tá? Não se usa CO2 para essa questão de combustíveis. Um combustível líquido está queimando, você vai jogar CO2 lá e vai rir de sua cara. Ou você joga um pó químico seco para tampar aquilo lá, ou você também joga espuma mecânica para tampar aquilo lá, fazer uma superfície de isolamento do combustível com a atmosfera. Bom? Aí vem os elétricos, né? E aí sim você pode utilizar ou CO2 ou pó químico seco, mas preferencialmente CO2. Sabe por quê? Porque se você usar pó químico seco ali, praticamente você inutiliza aquela instalação elétrica, porque aquilo ali vai virar uma maçaroca de coisa e compensa mais você pegar aquele quadro, jogar fora e instalar outro. Se você joga ali um combate com CO2, você abafa aquele fogo ali, elimina aquele problema e você ainda mantém as estruturas do equipamento. Né? Porque, do contrário, cada incêndio você tem um prejuízo muito grande.
Você já vai ter prejuízo, mas você vai ter prejuízo maior ainda, dependendo do tipo de combate que você fizer ali. Jogar água lá, então, nem se fala, tá, pessoal? Vai jogar água no painel elétrico em chamas lá, joga a máquina fora. Essa questão do incêndio categoria D é muito improvável que vocês encontrarem. Não sei que você esteja trabalhando aqui em Santo Antônio do Monte e tem muita indústria de fogos de artifício. Né? Mas mesmo assim, se você estiver trabalhando nesses ambientes, categoria D, aí você usa os tipos de extintores específicos para aquela categoria lá. Bom. Eu tenho que saber isso de cabeça? Na hora do fogo eu vou lembrar disso? Não, você não vai lembrar disso. Você vai pegar o primeiro extintor que tiver na sua vista. Mas a pessoa que comprar esses extintores, que mapear os riscos lá na CIPA, que saber, opa, aqui eu tenho um painel elétrico que precisa de extintor, uma subestação que precisa de extintor. Então, eu já vou deixar aqui do lado o extintor adequado. Você está na CIPA, você já vai ter que. Você vai fazer esse planejamento antes do fogo. É para deixar o extintor do lado lá, adequado ao combate que ele está protegendo. O extintor não pode estar a 50 metros de distância da subestação, ele tem que estar do ladinho ali. As normas falam as distâncias máximas que esses equipamentos têm que estar do ponto de fogo. Okay? O vídeo ainda falou dessa questão de hidrantes e chuveiros automáticos. Aí você vai me perguntar, então, quando é que eu uso extintor, quando é que eu uso hidrantes e chuveiros? Porque você concorda comigo que instalar uma rede de hidrantes é bem mais caro do que comprar extintores? Apesar que o extintor tem que dar manutenção, de tempo em tempo tem que dar recarga, aquela coisa toda, realmente, uma rede de hidrantes com a tubulação, com bomba de incêndio, reservatório de água, é bem mais caro. Mas então, quando é que eu uso? As normas vão falar, dependendo do risco que você está protegendo, você pode utilizar extintores. Dependendo, passou de um certo ponto, aí você tem que utilizar hidrantes. Tá? Esses hidrantes eles são especificados ou pela quantidade de pessoas que trabalham numa empresa, ou pela área da empresa. Se tem um galpão muito grande, de uma área para cima você tem que ter hidrantes, ou pela classe do incêndio que pode acontecer aquilo lá. Né? Eu tenho um tanque de combustível de 30 metros, 2 tanques de 15 metros cúbicos de gasolina, por exemplo, para abastecer caminhão da minha empresa. Eu tenho que utilizar hidrantes ali? Não, porque a norma vai falar que até 30 metros cúbicos você pode utilizar tantos extintores. Aí você vai ter que colocar uma carreta lá de espuma, você vai ter que colocar um extintor portátil, ou 3 extintores com a capacidade tal, de pó químico seco, né, as quantidades e os tipos específicos para aquele volume. Tá? Mas beleza, agora eu tenho um tanque de 1.200 metros cúbicos de diesel. Né? Ele tem 11 metros de diâmetro e 14 de altura. Opa, aí já mudou. Você tem que ter uma rede ali, até de aspersores para jogar água, para resfriar aquele tanque, câmara de espuma para jogar espuma dentro daquele tanque. Aí já muda a sua categorização. Você precisa de um combate de incêndio adequado. Bom? Mas aí beleza, eu tenho minha rede de hidrantes e chuveiros automáticos. Chuveiros automáticos, eu queria falar 2 coisinhas com vocês. Porque é o seguinte, o cara da manutenção ele tem que saber como é que funcionam essas tubulações por um detalhe. O dia que dá o fogo lá, você vai ligar a bomba, não vai funcionar. Por quê? Porque você nunca deu manutenção naquela bomba ou nas tubulações. Ou senão você vai ver vazamento para tudo quanto é canto. Por quê? Porque tem 10 anos que aqueles tubos estão lá, ninguém cismou de pintar, ninguém fez inspeção naquela tubulação, acaba que na hora que eu liguei a bomba, dei pressão para fazer um combate, vai começar a vazar água para tudo quanto é canto. E qualquer junta roscada lá vai começar a vazar água. Então é o seguinte, chuveiros automáticos existem 2 tipos. O de ampola, né, vou mostrar para vocês aqui, né, e um sem ampola. O de ampola é para tubulação pressurizada, e o normal, né, eu vou dizer normal aqui, mas que é o sem ampola, que é o chuveiro mesmo, é o chuveirinho automático, ele é para tubulação seca. Exemplo, deixa eu abrir aqui um catálogo que eu consegui aqui para vocês. Só um minuto. É importante porque poucas pessoas sabem disso. Ou quando sabe, né, vai saber na hora que precisa. Né? Então,
Beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, acho que todo mundo está vendo. Vocês conseguem ver minha tela? Beleza, né? Sim. Vamos lá. Imagina que eu tenho uma tubulação, tá lá no alto do galpão lá, eu tenho um tubo vermelho que passa lá, e se vocês começarem a observar, vocês vão encontrar que de tantos em tantos metros eu tenho esses tipos de sprinklers, a gente chama de sprinkler, instalado lá em cima. De 3 em 3 metros eu tenho um negocinho desse aqui. Tá? Aí o que acontece? Isso aqui está de cabeça, tá invertido, tá, pessoal? Isso aqui, essa rosca aqui, ela tem que ser roscada de baixo para cima, né? E isso aqui fica pendente para baixo. Essa coroinha que vocês estão vendo aqui, ela fica para baixo. Esse tubo que isso aqui vai estar instalado, ele está pressurizado com água. Ele está cheio de água pressurizada, está com pressão alta lá. O que acontece? Quando aquele ambiente ali, aquele galpão começa a queimar, começa a gerar uma chama, aquele ambiente vai começar a aquecer, correto? Dependendo da temperatura que aquilo estiver aquecendo, né, e dependendo do sprinkler que está instalado, isso aqui eu vou pedir para vocês confirmarem depois, mas eu acho que cada cor desses sprinklers aqui significa uma faixa de temperatura que ele estoura. Tá? Fica de dever de casa aí para vocês pesquisar para ver qual é a faixa para cada cor. Aí vocês compartilham nos grupos de WhatsApp de vocês aí, para nivelar esse conhecimento aí. Tá? O que acontece? Dependendo da temperatura que alcançar aqui no ambiente, essa ampola vai estourar. Isso aqui não é uma água, não. Isso aqui é um produto químico que reage com o calor. Essa ampolinha aqui de vidro vai estourar e vai liberar o fluxo de água, porque o fluxo de água não está passando aqui só por conta dessa ampola que está aqui travando. Na hora que ela estoura pelo calor, o fluxo começa a sair. Né? E aí esse jato de água vai bater nessa coroa e vai simplesmente jogar essa água como se fosse uma espécie vai pulverizando essa água no ambiente. Agora imagina, centenas desses sprinklers instalados lá no seu galpão, abrindo ao mesmo tempo e jogando água. Isso são sprinklers automáticos. Ele vai estourar de acordo com o calor que tiver no ambiente. Ele funciona dessa forma. O calor age, de acordo com a faixa de temperatura do sprinkler, ele vai estourar e vai começar a jogar água no ambiente. Mas ele vai jogar água eternamente? Vai até a hora que a bomba for desligada, porque esse tubo que está entrando com água aqui, ele está conectado numa bomba que pode estar em qualquer lugar na fábrica. Aí essa bomba, ela tem um sistema lá de identificação de pressão, que é o seguinte, ela tem alguns pressostatos instalados na tubulação, de forma que é o seguinte, não está tendo vazamento de água nada, né, não está jogando água em lugar nenhum, a tubulação está pressurizada numa pressão tal, vamos dizer, 8 quilos, 6 quilos, 10 quilos, vai depender da empresa, vai depender do sistema. Vamos arredondar para 10 quilos de pressão, 10 kg força por centímetro quadrado, né? Ou 10 bar, ou 100 MCA, é tudo a mesma coisa, quase a mesma coisa. Tá, aí de repente teve um incêndio, essa ampolinha estourou, aí começou a vazar água, aí aquele tubo que estava pressurizado caiu a pressão, porque a água vazou, né? Se a pressão caiu, o pressostato vai identificar, opa, tá tendo um problema ali. Em algum lugar está tendo um problema. Aí esse pressostato vai mandar um comando para a bomba, né, tem um painel lá que vai identificar, que vai traduzir isso. Aí o pressostato comunica com a bomba e fala, bomba, entra, que está tendo problema lá. Aí a bomba vai receber essa informação e vai ligar. Para que ela liga? Para manter a pressão daquela tubulação. Porque se está vazando água é porque está tendo incêndio. Então eu preciso manter a pressão para continuar mandando água para lá. Beleza. Quando é que a bomba vai desligar? Ou quando alguém for lá manualmente desligar a bomba, ou quando acabar a água lá no seu reservatório. Acabou a água, aí você já não consegue mais o que fazer, né? A bomba já não tem mais necessidade. Tá? Essa reserva é dimensionada pelo risco do ambiente e tal, mas é assim que funciona. E existe ainda esse tipo de sprinkler aqui, esse tipo de chuveiro. Esse projetor aqui é para ser instalado num tubo seco, um tubo sem água. Né?
Vamos dizer que eu tenho lá em cima do meu galpão lá uma rede de tubulação com esse tipo de sprinkler aqui. Ele é roscado na tubulação, pendente assim, só que o tubo é seco, o tubo não tem água. Tá, Deus, mas então quando é que vai começar a sair água por aqui? Simples. Alguém tem que ir lá em algum lugar, acionar uma botoeira para avisar que está tendo um incêndio. Aí essa botoeira vai mandar um comando para a bomba que vai começar a bombear água para esse sistema. Aí entrou a água, vai começar o combate. Né? Ou é um sistema manual com essa botoeira sendo acionada, ou é um sistema automático de detecção, aí eu tenho um sensor em algum lugar lá que vai detectar fumaça, ou algum mais evoluído, por exemplo, eu costumo ter, dependendo da empresa, as empresas que têm mais dinheiro, elas utilizam o sistema de câmera infravermelha, né, que elas são imagens, é uma câmera de imagem normal, só que ela grava em infravermelho, ela identifica pontos de calor. Né? O sistema consegue identificar quando tem um ponto de calor exacerbado, que ela traduz como incêndio. Aí ela já faz um comando direto para o PLC, que vai ligar a bomba para mandar água para lá. Ou vai abrir uma válvula automática que já libera água, alguma coisa assim. Tá? Então, nessa questão de chuveiro automático, você tem esses dois. Ou você tem esse tipo aqui que é automático, mas com a linha molhada, com a linha pressurizada, ou esse aqui com a linha seca. Perfeito? Certo. Alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Tá. Bom, então assim, são 10h30 aqui agora, eu falei que liberar um pouquinho mais cedo, né? Faltam aí 10 minutinhos ainda para encerrar a nossa aula, mas hoje, em razão de vocês se estenderem um pouquinho na outra lá, se não tiver nenhuma pergunta, não tiver nenhum comentário, deixa eu terminar isso aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário, nenhuma observação, por hoje nós já encerramos nossa aula aqui. Para a próxima aula, eu acho que ficou faltando apenas um videozinho aqui, deixa eu ver qual que é o assunto. Falta um videozinho curtinho aqui. Para a próxima aula eu vou passar esse vídeo e vou falar com vocês sobre as NRs também, tá? As normas regulamentadoras. Eu vou falar o que é cada uma das 37 normas, tá? Eu vou citar o nome da norma e o que ela trata. E algumas específicas, depois que eu citar todas, a gente vai voltar e eu vou falar algumas coisas sobre elas, tá? Que são muito importantes na atividade de manutenção, na atividade industrial como um todo, que é NR10, que fala de energia elétrica, NR12, que fala sobre as máquinas, NR13, que fala sobre vaso de pressão e caldeira, NR20, que fala sobre combustíveis, e NR35, que fala sobre trabalho na altura. Tá? Essas eu acho que são, vamos dizer assim, com grande potencial de dano à saúde das pessoas no ambiente industrial. Tem muito acidente na construção civil. Tem uma NR específica de construção civil, mas acho que não é muito o ambiente que a gente vai trabalhar aqui, não. Óbvio que tem muita gente que pode trabalhar nessa área. Se for trabalhar, vai ter que ter um treinamento adequado. Né? E nós aqui também não pretendemos fazer um treinamento completo, né? Até porque, por exemplo, o curso de NR10 é 40 horas, uma semana inteira. A gente aqui vai só pontuar os pontos mais específicos, até porque para trabalhar depois na parte elétrica, vocês têm que ter um curso específico lá separado de 40 horas. Trabalho em altura é um curso de 8 horas. NR20, dependendo ali do que você for fazer, é 8 ou 6 ou só uma apresentação. Então, são muitas coisas ali que a gente tem que observar. Então, nessas 5 a gente vai aprofundar um pouquinho a mais, mas no intuito de conhecer para evitar acidentes, para manter a nossa integridade. Ok? Então, isso fica para a nossa próxima aula, que é segunda-feira. Perfeito? Aí, no final da próxima aula de segunda-feira, eu já passo uma atividade relacionando toda a unidade, que são esses vídeos que nós estamos falando, e as MRs, valendo alguns pontos ali para começar a distribuir. Tá bom? Bom, pessoal, então, muito obrigado. Boa noite para todo mundo aí. E qualquer coisa, a gente está à disposição. Abraço. Alô, boa noite. Boa noite.